noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bom, uma alegria enorme retornarmos a essa casa de amor, especialmente, nas comemorações de 9 anos, Uma casa tão jovem e já conquistou tanto, Parabéns para Jesus e para todos os trabalhadores desta casa de amor. Nós vamos falar de ansiedade. Ninguém tem esse problema, não é isso? Espírita não tem isso. A gente tem ciência plena que tudo está na hora certa, que Deus está tomando conta de tudo. Então nós não ficamos ansiosos, não é isso? Mas nós vamos falar dos outros, quantos somos? 200 milhões, né? Vamos falar dos outros 200 milhões de habitantes que têm esse problema. Por incrível que pareça, o Brasil é campeão, primeiríssimo lugar em transtorno de ansiedade. Então, nós estamos aí engordando os lucros da indústria farmacêutica, mercê desta grande preocupação que nós temos com o amanhã, e muitos de nós acabamos não vivendo o hoje. Então, vamos falar de ansiedade, e é tão bom a gente estar nessa casa e participar desta abertura com música. Eu sou muito fã quando vou numa casa espírita e a coisa começa com música, porque no nosso entendimento, o encontro com Jesus é sempre um ambiente de festa. Sempre. Nós sabemos que Jesus teve só 3 anos, alguns dizem um pouco mais, outros um pouco menos, do seu trabalho messiânico junto conosco. Nós sabemos que até os 30 anos de idade, ele some nos textos evangélicos por volta dos 12 anos, reaparece aos 30 anos e aos 33 anos, um pouco mais, um pouco menos, ele é assassinado. E são só 3 anos, e ele precisou só de 3 anos para dividir o tempo e o espaço e toda a história do planeta entre antes dele e depois dele. Tamanha a sapiência, a maravilha, a majestade do Cristo, nosso Mestre e Senhor. E se foram só 3 anos, nós podemos chegar à conclusão de que ele aproveitou cada segundo que esteve fisicamente conosco para trazer para nós o manual da nossa felicidade, que é a sua boa nova. E assim, não por acaso, ele escolheu como primeiro evento público uma festa de casamento. Quando ele vai na famosa Bodas de Caná, presenciando o enlace matrimonial, portanto, o início de um projeto familiar, mostrando a importância de um projeto familiar, e ali ele faz a transformação da água do vinho. Para nós isso é extremamente significativo, porque tudo no trabalho de Cristo conosco foi fruto de muito planejamento e de maestria na execução. É o maior administrador de todos os tempos, Se ele escolhe como primeiro evento público uma festa de casamento, no nosso entendimento já é uma mensagem inaugural. O meu reino é um reino de festa, de alegria, de paz, de prosperidade, de abundância, de luz, de saúde e todas as coisas boas que todos nós temos direito por sermos filhos do Pai. Fosse diferente, ele não teria escolhido uma festa de casamento e transformado água em vinho. Teria escolhido provavelmente um funeral, transformando a água em chá de carquejo. Então, nesse momento, embalados pela festa que a música nos apresenta, nós nos colocamos na presença de nosso Mestre e Senhor, ávidos para que tenhamos uma noite de aprendizado. Meus irmãos, minhas irmãs, como dissemos, nós somos primeiro lugar em transtorno de ansiedade. Isso não parece combinar muito com o nosso país. Vejam, o Brasil é a maior nação católica do mundo, uma das nações com o maior número de cristãos de todo o planeta. Por que nós adoecemos de tal forma, através do transtorno da ansiedade, quando bebemos de uma mensagem, ou pelo menos deveríamos beber de uma mensagem de festa, de libertação, de alegria, de abundância? Então, ao longo da nossa exposição, nós tentaremos aqui expor os motivos que no nosso entendimento nos fazem adoecer dessa forma. Nós sabemos, estamos aqui numa casa espírita, portanto, uma casa cristã.
E nós sabemos que nosso Mestre e Senhor, quando esteve fisicamente conosco, esteve judeu. Então todos nós nos alimentamos da árvore judaico-cristã, né? Que começa, a grosso modo, um dos primeiros grandes médiuns, ou profetas, como é dito entre a maior parte dos cristãos, começa com Abraão, nos falando do Deus único, e de Abraão adiante vários médiuns, vários profetas, vieram trazendo a sua explicação acerca do mundo e das coisas espirituais. Agora, esta explicação mediúnica que se dá por parte de médiuns é sempre de acordo com a cultura que o espírito médium tem, com a educação que ele tem, com a visão de mundo que ele tem. Por exemplo, um dos grandes médiuns de todos os tempos, o senhor Michel de Nostradamus, que é tido por muitos como um dos maiores adivinhadores do futuro, prediz através de suas obras grandes acontecimentos da história humana, errando uma coisa ali, outra aqui, mas com alto grau de acerto. Seu grau de acerto era tão grande que ele previu séculos antes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial só errou o nome do ditador que é o protagonista da Segunda Guerra Mundial. Em vez de ele escrever Hitler, ele escreveu Hister, né? Mas ele acertou boa parte dos acontecimentos que se deram. E quem estuda os textos de Nostradamus se depara quase sempre com textos de difícil compreensão. Tem pessoas que se especializam em estudar Nostradamus. Por exemplo, um dos fatos que afirmam que Nostradamus anteviu foi o 11 de setembro, quando os aviões entram nas Torres Gêmeas, no World Trade Center, e os dois prédios vão ao chão. Não nessas palavras, mas nesse contexto, o texto de Nostradamus, que antevê o acontecimento que se daria, diz mais ou menos assim: na nova terra do norte, veja, quando Nostradamus estava encarnado, no século XVI, não existia, antes ainda, não existia Estados Unidos da América. Então ele não tinha condições de falar assim, nos Estados Unidos da América. Ele falou, na grande terra nova do norte, dois gêmeos gigantes serão agredidos por dois pássaros de fogo. Na ocasião que Nostradamus estava encarnado, não existiam prédios, muito menos, existia um prédio de 2, 3 andares, mas não prédios de 40, 50, mais andares. Então ele não tinha condições de escrever dois edifícios. Na sua cultura e na sua visão de mundo, o seu espírito antevê o mundo e traz para nós aquilo que ele tem condições de registrar. Então ele fala, dois gigantes gêmeos. Também não existiam aviões. Então ele não tinha condições de falar duas aeronaves, né? Dois equipamentos. Não. Então o seu cérebro tinha condições de captar duas gigantes águias de fogo. Em mediunidade, 99,99% dos acontecimentos mediúnicos vão mais ou menos nessa ordem. A não ser que o médium seja um médium absolutamente mecânico e ainda assim com grande dificuldade. Quase sempre o médium traz para o texto aquilo que ele conhece, que ele tem condições de compreender. Assim, os médiuns, os profetas, vieram trazendo mensagens da espiritualidade de acordo com o conhecimento que eles tinham de mundo. Por isso que nós encontramos no Velho Testamento, quase sempre, citações acerca de Deus que falam do Senhor Deus dos exércitos, que falam da importância do temor a Deus, que ainda se fala hoje. Hoje mesmo vi um texto no Facebook tratando sobre essa polêmica da aprovação da descriminalização do aborto, e aí uma pessoa fez um post que assim, isso está acontecendo porque o homem não tem temor a Deus, né? Ou seja, o convite é que temêssemos
o Criador. Jesus é o primeiro que vem e coloca a Deus no real adjetivo que cabe à divindade: Pai. Só isso já dá uma importância ímpar para a estada de Jesus conosco. Se ele viesse e nos ensinasse apenas e tão somente a chamarmos Deus de Pai, já seria um trabalho enorme. Mas em verdade os textos bíblicos, eles nos apresentam essa visão de que Deus é algo ou alguém que nós devemos ter temor. Temor educa? Não. Hoje os pedagogos, os cientistas, já sabem que em absoluto o temor não educa. Vamos passar um slide, por favor? Quando nós somos crianças, e durante boa parte da nossa existência racional, de uma certa forma nós ainda estamos no estágio infante. A doutrina dos Espíritos nos fala que nós temos 5 estágios de evolução, primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes, mundos angelicais. Nós estamos no 2º degrau da escala evolutiva, ou seja, na melhor das hipóteses, nós somos no máximo pré-adolescentes ou adolescentes, fazendo uma analogia. Nesse processo infante, hoje o que a pedagogia, o que a psicanálise, o que a psicologia nos apresenta, o que a ciência nos apresenta? Filhos amados, cuidados, com segurança, têm uma chance muito maior de se tornarem adultos mais bem resolvidos, menos ansiosos, menos depressivos e assim sucessivamente. No entanto, se nós, na nossa fase infante, passamos pelos ditos traumas psicológicos, e todos nós passamos, uns traumas um pouco mais pesados, por assim dizer, outros um pouco mais leves, mas todos nós passamos. O próprio nascimento é um trauma, porque você está 9 meses no útero da mamãe, a temperatura é a mesma, os sons que você ouve no ambiente interno e que são predominantes são os mesmos. De repente, uma movimentação começa a se dar, você sai dali, a temperatura é outra, você se dá conta com luz, você se dá conta que você vai precisar respirar, algo que você não fazia. Então esse talvez é o nosso primeiro trauma. E a gente vai passando por uma sucessão de traumas ao longo da nossa infância, assim sucessivamente. Normal em planeta de provas e expiações. Vamos trazer aquilo que a ciência nos apresenta como trauma psicológico. É um tipo de dano emocional que ocorre como resultado de algum acontecimento. Esse trecho é importante. Pressupõe uma experiência de dor e sofrimento emocional ou físico. Pressupõe, ou seja, você está o tempo inteiro, a partir do trauma, de uma certa forma, revisitando o que isso pode tornar a se dar na sua vida. Qual que é a figura importantíssima dos pais na primeira infância, na segunda infância? É justamente mostrar que isso são fases da vida e que você pode ter segurança e tranquilidade que as coisas haverão de seguir adiante. Quando nós pensamos em visão de mundo espiritual no nosso estágio infante, o que nós encontramos? Nós já falamos aqui, Deus Senhor dos Exércitos, não é isso? Agora vamos lá na Gênese bíblica, quando trata da criação de Adão e Eva. Deus fez o paraíso, tomou o barro, soprou Adão, e aí ele faz a mulher, tira a costela, ou seja, vocês são carne de segunda, desculpa, essa é uma realidade, está na Bíblia. E eu gosto muito, imagina se fosse de primeira, mas tudo bem. E faz Eva. E aí o planeta inteiro, ou melhor, o paraíso inteiro estava à disposição daquele casal. Eles só não podiam fazer uma coisa. Só não podiam se alimentar do quê? Alguém tem ideia por que é da maçã? Porque não tem isso na Bíblia. Não sei por que alguém em algum momento falou, é a maçã. E desde então a gente crê que é a maçã. O que nós encontramos na Bíblia? Não comereis do fruto
da árvore do conhecimento. Olha que interessante. Só que nós encontramos aí duas interrogações. Primeiro, que não existe. O ser humano não entende o não. Vocês querem ver, por exemplo? Não pensem, por favor, não pensem em um elefante cor-de-rosa equilibrando sobre a rede elétrica. Todos pensaram. Alguns criaram mentalmente, inclusive, a roupa que o elefante estava. Se a sombrinha era cor-de-rosa ou não, né? Embora o nosso pedido foi, não pensem. Então aí nós já encontramos um problema. O segundo problema que nós encontramos: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento, ou seja, você não pode conhecer. E o que a narrativa bíblica nos apresenta na sequência? Eles comem, e aí é uma festa, né? Porque tem a cobra, tem a mulher, tem o Adão. Eles comem, né? E se dão conta da sua condição. Imediatamente sentem vergonha de estar nus. Nesse instante, o que nós aprendemos? Toda nudez será castigada, logo de cara. Em primeiro lugar. Segundo lugar, sexo é pecado, é feio, é sujo, né? Então logo de cara nós já vamos aprendendo de que o universo não é feito para as nossas delícias, muito ao contrário. Preferencialmente ele é feito para a nossa punição. Porque uma vez que o casal adâmico não atende ao Criador, o castigo é imediato e é para sempre. Passa para a gente, por favor. Olha o que nós encontramos no texto. Em Gênesis 3,17. Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Uma mancadinha, gente. Comeram a fruta. Só isso. Imagina se Deus chegasse em Brasília agora, gente. Meu Jesus amado, o que ia acontecer? Se uma fruta deu esse quiprocó todo, né? Agora vamos à doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos nos apresenta que nós somos o resultado de uma evolução que se deu ao longo de bilhões de anos, né? Minério, vegetal, animal e hominal. E o que difere o homem dos outros reinos? A sua capacidade intelectual, né? O fruto da árvore do conhecimento. No instante em que nós deixamos o reino animal, através de um processo evolucionista, o espiritismo é maravilhoso, porque ele é criacionista e evolucionista. Ele consegue ser as duas coisas e não há conflito. A partir de um processo evolucionista, nós chegamos no estágio hominal. Quando você chega no estágio hominal, nós vamos ao livro dos Espíritos. A lei divina está na nossa consciência. Nesse instante adiante, nós temos capacidade de discernimento entre certo e errado. Boas escolhas, bons frutos. Más escolhas, frutos um tantinho amargos, para que a gente possa aprender a ter condições de fazer as boas escolhas. Então, não necessariamente a partir de uma visão espírita da Gênese bíblica, e na verdade de todo o livro que nos traz informação de espiritualidade, nós começamos a ver que não é que nós fomos banidos do paraíso, mas fomos convidados a conquistar o paraíso a partir da nossa compreensão de mundo. O leão, quando ele come um veadinho, ele não tem ideia de que aquilo é errado. Eles têm fome, e a única forma deles saciar a sua fome é se alimentando da sua presa. Nós, seres humanos, temos totais condições de discernir entre aquilo que deve e precisa ser feito e aquilo que não deve e não precisa ser feito. A Bíblia é um grande livro. Na verdade, a Bíblia não é um livro, mas sim uma biblioteca, que encerra em si vários livros ditados por vários autores, médiuns, ao longo de muitos e muitos séculos. O que a doutrina dos espíritos vem?
nos coloca na condição de raciocinar acerca daquilo que nós encontramos na Bíblia. Hoje fala-se muito, por exemplo, do crescimento, da ascensão do islamismo. E é muito comum dizer, não, mas no islamismo tem a jihad, são as guerras santas, essa religião não é boa. Mas se você ler a Bíblia e o Evangelho do início ao fim, você vai ver absurdos de toda a ordem. Por quê? Porque os médiuns, os profetas, tinham essa visão de mundo. O que nós precisamos fazer hoje? Dotados da razão do homem e da mulher do século XXI, interrogar as passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, de qualquer obra que nos fale de mundo extrafísico, a partir dessa visão da razão. E é isso que o nosso querido Allan Kardec nos apresenta. Quando vem Jesus, aí as coisas começam a ser colocadas nos seus devidos lugares. Estando em Cafarnaum, Jesus reúne-se com os seus discípulos, por aquela ocasião discípulos, mais adiante profetas, mas aquela ocasião discípulos. E ele pergunta, não nessas palavras, mas nesse contexto: galera, o que o povo está dizendo que eu sou por aí? Aí um diz, não, eles dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros que é Jeremias ou um outro profeta. E ele pergunta, tá, mas e vocês? O que vocês acham? E aí nós encontramos em Mateus 16, 16, 18. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Esse trecho é muito importante. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ele falou para Pedro: você é o cara, você é o suprassumo, você é o nota 10, você é simplesmente o cara. Fez isso ou não fez? Fez, né? Aí na sequência ele descreve para os discípulos o que aconteceria com ele, porque o roteiro é dele, o roteiro é de Jesus. Ele escreveu cada vírgula da história, foi ele que escreveu. A gente acha que os judeus fizeram isso, que romanos fizeram aquilo, que Judas traiu Jesus, que é uma insanidade tamanha. Não. É um roteiro muito bem escrito pelo Cristo. Um roteiro com o objetivo de que ele nunca mais se apagasse na nossa memória. Mas inclusive a crucificação evidente. E o que é a crucificação? Ação de marketing. A crucificação é só ação de marketing. Jesus, entre outras coisas, é o maior marqueteiro de todos os tempos. O maior administrador de empresas, o maior cientista, o maior pedagogo, o maior filósofo. O maior tudo que você pode imaginar. Jesus só não é uma coisa que nós transformamos ele. Ele não é religioso. Religioso somos nós. Jesus não precisa disso. Porque ele vem e fala assim: eu e o Pai somos um. Quando ele fala eu e o Pai somos um, eu estou ligado intimamente com o Pai o tempo inteiro. Religião é você se desligou, e aí você precisa de um manual, de uma proposta, de uma filosofia que te lembre que você precisa se religar. Nós nos desligamos o tempo inteiro, né? Com as notícias do governo, no trânsito, com a sogra e assim sucessivamente. A gente vai se desligando e a gente lembra da mensagem do Cristo, a gente se religa. Jesus não, ele está ligado o tempo inteiro. E esse mestre, esse senhor, né, vem e fala: olha, eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou me torturar, vou me matar. E aí Simão Pedro fala assim para ele: não, mas nós não vamos deixar de jeito nenhum. Aí o que Jesus fala? Vamos lá. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele é bipolar, né? Ele é bipolar, desculpa, mestre, mas tinha acabado de elogiar. Na sequência chama Pedro de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus,
mas só as que são dos homens. É evidente que Jesus não é bipolar. Então a gente precisa entender o que Jesus está nos trazendo nesse instante. Sabe quando Satanás aparece na Bíblia? Perto de 400 anos antes de Jesus. Da Gênese até 400 anos antes de Jesus, não existe Satanás na Bíblia. Só que acontece perto de 4 séculos antes de Jesus, os judeus são expulsos de Israel e vão para o território, para a Pérsia, né? Que hoje é o Irã. E lá os persas, eles tinham uma religião que era uma religião dualista. Deus do bem em eterna contraposição ao Deus do mal. E eles conviveram um tempo com os persas. Quando Nabucodonosor permite que eles retornem para Jerusalém, dali adiante Satanás passa a fazer parte dos textos bíblicos e evangélicos, porque eles aprenderam com os persas. Não existia até ali. Agora, se a gente raciocinar, a gente vai ver de forma lógica que Satanás não existe. Ponto final. Por exemplo, quando Jesus é revelado por João Batista como Messias predito pelas Escrituras, ele vai a Jericó. Segundo o texto, ficou lá 40 dias, 40 noites. Eu acho muito tempo, mas dizem, né? Ficou lá 40 dias, 40 noites. O que ele ficou lá 40 dias, 40 noites? Sendo tentado pelo diabo, por Satanás, né? E Satanás diz para ele assim, ó, tá vendo o poder? Mostra. Eu te dou o poder. Tá vendo isso? Eu te dou. Tá vendo as terras? Eu te dou. E Satanás foi barganhando com Jesus tudo aquilo que Satanás daria para Jesus se ele abdicasse do Criador e passasse a respeitar Satanás, né? Agora há um completo contrassenso com isso. A Igreja Católica Apostólica Romana nos apresenta que Jesus é o Filho unigênito. Na verdade, apresenta inclusive que Jesus e Deus, para algumas correntes católicas, são a mesma pessoa. É uma individualidade. Ora, mas digamos que ele seja só o Filho unigênito e nós todos os filhos bastardos, né? Então digamos que só ele é o Filho unigênito. Tudo é dele. Tudo é dele. Se Deus é dono de tudo e ele é o único Filho de Deus, tudo é de Jesus. Não precisa Satanás dar nada a ele, já é dele. Se nós formos na etimologia da palavra Satanás, nós encontramos a explicação de contraposição. Ou seja, eu sei que eu preciso acordar às 7 horas da manhã e entrar no trabalho às 8. Mas eu sinto um grande cansaço, uma preguiça muito grande. Então há uma contraposição sobre aquilo que eu tenho que fazer. Satanás é só isso. Então nós passamos milhares de anos temendo uma figura que simplesmente não existe. Não existe. E creiam, essa figura ainda está no nosso inconsciente. Sigmund Freud, quando esteve conosco, ele descreveu 3 instâncias do psiquismo: consciente, pré-consciente e inconsciente. E ele disse o seguinte, que a maior parte de nós é o inconsciente. Segundo Freud, todos os acontecimentos principais de nossa existência estão armazenados no nosso inconsciente. Embora nós não nos lembramos dele, este age de forma a forçar o nosso pré-consciente, o nosso consciente, né? Então, a grosso modo, né? Um dia eu fui lá, menininho, enfiei o dedo na tomada elétrica, tomei um choque, não me lembro disso. Mas a minha existência inteira, todas as vezes que eu olhar para uma rede elétrica, eu temerei a energia, porque está armazenada no nosso inconsciente. E o que ao longo desses milênios armazenaram no nosso consciente? Que o inferno existe, que o purgatório existe, que Satanás existe, que nós seremos castigados. Um dos trabalhos que, com a graça de Jesus e a bênção do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, a casa que eu frequento, me deu a oportunidade de fazer, é dar aula de doutrina espírita, né? E todo ano eu faço a seguinte pergunta para a sala, na primeira aula: quem tem medo da morte? Então, numa sala de 40 pessoas, 20, mais ou menos, levantam a mão e os outros 20 mentem, né? E aí a gente sempre pergunta:
Por que que nós temos medo da morte? E é batata. Todo ano 3, 4 pessoas levantam a mão por desconhecimento. E aí sempre me ocorre dizer justamente ao contrário, por conhecimento. Nós estivemos no evento morte incontáveis vezes. Só que todas as vezes que nós estivemos nesse evento morte, nós tínhamos a certeza de que seríamos punidos. Nós fomos educados assim. Então, na melhor das hipóteses, nós esperávamos o purgatório. Mas na imensa maioria das vezes, nós esperávamos o chifrudo mesmo. E o sofrimento eterno. Isso está armazenado no nosso inconsciente. Mesmo que o Cristo veio e colocou o Criador na sua real função, na função amor, na função de paternidade por excelência, ainda assim, nós fomos muito mais educados ao temer. Né? E as coisas não mudaram muito desde a vinda do Cristo. No episódio conhecido como a Última Ceia, episódio que nós só nos lembramos que é o episódio em que Judas traz Jesus, o que é uma mentira. Mas nesse episódio, um dos mais bonitos da vida física de Jesus conosco, há coisas maravilhosas. E talvez a mais maravilhosa é quando Jesus fala: eu vou, não nessas palavras, mas nesse contexto. Eu vou, para que meu Pai, no tempo certo, vos envie o Consolador prometido, o Espírito de verdade. E aí vem o ponto mágico, que vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Quando Jesus fala assim, que vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, só se lembra daquilo que se esqueceu. Ou seja, Jesus tinha ciência plena de que nós nos esqueceríamos da mensagem que ele nos trouxe. E isso começa a se dar a partir do 4º século, quando o número de cristãos era enorme. Embora toda a perseguição de Roma, os cristãos teimavam em continuar existindo e aumentando. Então, um imperador romano, o senhor Constantino, valendo-se de uma habilidade que qualquer político hoje em dia tem, pensou com ele mesmo: se eu não posso com eles, junto-me a eles. Então Constantino autoriza o exercício da fé cristã e dali adiante passa a tomar conta da doutrina cristã. E aí há um processo de completa destruição do cristianismo. Os concílios, ou seja, reuniões em que os bispos e o Papa passam a dizer o que é cristianismo e o que não é cristianismo. E há uma completa destruição do cristianismo. Eu vou citar um exemplo que muitos de vocês vão achar que é bobo: a questão da virgindade de Maria. Talvez alguns de vocês digam assim: mas gente, isso não é problema nosso, é problema de José e dela, por que a gente vai falar disso agora? Né? Mas vocês verão que é. Porque os médiuns que antecederam o Cristo, os profetas que antecederam o Cristo, vários deles, assinalaram em seus textos que um dia o Messias libertador viria. Só que um dos profetas não só descreveu este Messias, como descreveu a árvore genealógica desse Messias. Seria de Davi. Davi gerará a Manassés, que gerará não sei quem, que gerará não sei quem, que gerará não sei quem, e gerará não sei quem, que gerará José. Para os judeus, isso é muito importante. Se nós dissemos que Maria era virgem, portanto José não é pai de Jesus. Se ele não é pai de Jesus, Jesus não é o Messias. Ponto final. Porque as escrituras disseram que ele viria da árvore genealógica de Davi. Então aquilo que para nós parece uma bobagem é uma adulteração gravíssima dos textos. E ao longo da história, com o objetivo de dominar, criou-se uma completa destruição do cristianismo.
Hoje, graças a Deus, a Igreja Católica tem um espírito bastante especial à sua frente, né? Que é o senhor Jorge Bergoglio, né? O senhor Francisco, né? Então é um momento muito importante da Igreja Católica, mas é um momento novo para a Igreja Católica. E é a religião cristã com o maior número de adeptos. E qual que é o nome dela? Igreja Católica Apostólica Romana. Não deveria ser Igreja Católica Apostólica Cristã? Mas desconstruiu-se completamente o cristianismo. Só que a doutrina dos Espíritos, já predito, na última ceia ela viria colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não só a doutrina dos Espíritos, mas a Reforma Protestante. A Reforma Protestante também é um caminho para nos fazer lembrar do que de fato é Jesus em nossas vidas. Vamos adiante, por favor. Mais uma. Tá bonito, né? Nosso querido Siddhartha Gautama, ele nos deixou, Buda, né? Ele nos deixou essa frase: é a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz para caminhos maléficos. Nós tememos a figura de Satanás, nós tememos o umbral, né? Nós tememos o purgatório, quando na verdade nós só deveríamos nos preocupar com uma única coisa: com isto aqui. Aqui está todo bem e toda ausência de bem, uma vez que a doutrina dos Espíritos nos diz que o mal não existe, que o mal é só a ausência de bem. Nós tememos as forças exteriores, não nos dando conta de que tudo que a gente precisa está aqui. Não adianta a gente vir na casa espírita tomar passe, 500 passes por ano, ler todas as obras espíritas. Se nós não reformarmos aqui, de fato, a coisa não caminha. É preciso propor uma mudança a partir do nosso eu interior. Vamos mais um, por favor. Sabe quantas vezes tem a palavra umbral nos 5 livros do Pentateuco kardeciano? 0. Nenhuma vez. Essa palavra não existe para Allan Kardec, nem para Leon Denis, nem para Gabriel Delany, nem para Camille Flammarion, nem para os primeiros iniciadores da doutrina dos Espíritos. Mas nós sabemos que após a Guerra Franco-Prussiana, após a Primeira Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial, o Espiritismo é praticamente banido na Europa. E vem parar aonde? No Brasil. E aqui estão encarnados quem? Os católicos de todos os séculos e milênios. Então nós passamos a modificar a doutrina dos Espíritos através da nossa visão de mundo. Então, por exemplo, nós encontramos aquilo que é descrito, nós acreditamos hoje, infelizmente, no umbral e nas zonas abissais. E Kardec, o Espiritismo, nos traz na questão 1012 a pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo os seus merecimentos? A resposta é longa, eu peguei só um trecho. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Ponto. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então aquela visão que nós temos de um lugar de choro e ranger de dentes, de sofrimento o tempo inteiro, de escuridão, não existe. Isso não existe. Está aqui. Só está aqui. Eu gosto de fazer uma analogia. Digamos que tem 3 pessoas na antessala de um consultório psiquiátrico. A primeira delas está em depressão profunda, pensamentos de suicídio, tristeza para com a vida, desesperança absoluta. Acabou de chegar, está fazendo as suas primeiras consultas. A segunda pessoa que está na mesma antessala do consultório psiquiátrico
chegou há 6 meses atrás, na mesma condição do primeiro paciente, há 6 meses atrás. Mas durante esses 6 meses, ele fez uso da terapêutica medicamentosa, procurou se reformar de alguma forma. Então ele já começa a ter alguns coloridos da vida. Esta criatura está no purgatório. A primeira está no inferno. Essa criatura está no purgatório. E o terceiro paciente chegou a 1 ano, exatamente como o primeiro paciente. 6 meses depois se colocou exatamente na condição do segundo paciente. Mas após 1 ano de tratamento, não só medicamentoso, mas terapêutico, espiritual, ele começou a se encantar com a vida. Arrumou um novo emprego. Está apaixonado. Arrumou uma nova companheira, um novo companheiro. Esta criatura está no paraíso. No mesmo ambiente geográfico nós temos inferno, purgatório, umbral, como vocês queiram chamar, e paraíso. Porque, em verdade, meus irmãos, minhas irmãs, está tudo aqui. Mais um, por favor. E o obsessor, então? Nossa, a gente adora o obsessor. A gente ama o obsessor. Eu já ouvi gente falar assim, não, porque os meus obsessores, note que não é nem no individual, não é nem no singular, é no coletivo. E a literatura espírita muitas vezes não ajuda também, né? Eu conheço livros espíritas, por exemplo, que dizem que a pessoa vem até a casa espírita e o obsessor fica esperando ele na porta. Gente, pelo amor de Deus, você vem se harmonizar e deixa o tinhoso lá fora. Como é que nós vamos ter paz na nossa vida se nós imaginamos que o tempo inteiro alguém vai nos punir, que alguém vai nos enganar, que alguém vai nos destruir, que há uma força que no nosso inconsciente é maior do que a força de Deus, que é a força da destruição, da nossa destruição, não da lei de destruição tal qual é descrita em O Livro dos Espíritos magistralmente. Agora vamos encontrar a figura do obsessor em O Livro dos Espíritos, como a gente começa a ver que é bastante diferente daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente catolicizou, né? Vamos lá, por favor. Mais um, por favor. No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com serenidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Olha que maravilha. Ele não fala de medo, ele não fala de insegurança, muito ao contrário, nos dá uma oportunidade de nós auxiliarmos o nosso irmão. Antigamente, quando eu assistia, que é obrigação nossa, né? A gente toma conta de rádio e de TV, então a gente tem que assistir tudo. Eu assisti um programa que era um programa da igreja evangélica, passava de madrugada, e eu queria ver como é que aquele pessoal trabalhava e o que a gente podia adaptar de bom para a comunicação espírita. E aí, quando o capeta se manifesta dentro da igreja, vai de reto, queima, né? Sai desse corpo, né? Agora, numa reunião mediúnica, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. De que forma que nós podemos auxiliá-lo? É nosso irmão. Esta visão de mundo, meus irmãos, minhas irmãs, é fundamental para a nossa iluminação. Para que nós não fiquemos imaginando que a qualquer momento nós seremos punidos, castigados pelas bobagens que nós fazemos. Porque bobagens, todos nós fazemos. Segundo degrau da escala evolutiva, não tem como acertar o tempo inteiro. Aliás, tem como errar na maior parte das vezes, né? Porque nós ainda não sabemos o que fazemos. Uma das últimas falas do Cristo na cruz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Esta visão de mundo é fundamental para que nós de fato possamos seguir a luz de nossas vidas, nosso Mestre e Senhor. Essa luz que brilhou há mais de 2000 anos e nunca mais se apagou. Eu adoraria, não sei se eu vou ter oportunidade nessa encarnação, mas eu adoraria fazer um filme da vida de nosso Senhor. Provavelmente eu seria assassinado pouco tempo depois, né? Mas seria uma honra.
E como é que eu vejo os últimos instantes físicos de Jesus conosco? Eu vejo luz, eu vejo alegria, eu vejo um contentamento enorme por parte de Jesus. Se nós formos a Jerusalém, nós veremos lá a Via Dolorosa. Que nome péssimo que nós demos. Devia ser a Via Luminosa. Porque o maior roteirista, o maior diretor de todos os tempos, certamente devia estar em júbilo absoluto naquele instante. Pois qual é o roteirista, qual é o cineasta que não escreve uma peça e que não está feliz quando o público aplaude a peça? As cortinas estavam para se encerrar e o Cristo tinha ciência plena de que tinha dado conta de tudo o que ele tinha se proposto a fazer. Mas o flagelo, mas o sofrimento, nós entendemos sofrimento. Jesus supera o sofrimento. Alguns anos atrás eu vi um mestre yogi dominar sua mente de tal forma que ele diminuiu os batimentos cardíacos, espaçando-os absurdamente, e se enfiou em uma piscina e ficou 30 minutos lá dentro. Depois ele saiu e estava tudo bem com ele. Isso é um mestre yogi que não chega aos pés do Cristo. Então eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus anulou toda a dor. Ele não precisava daquilo. Ele estava só terminando o seu planejamento de marketing. Por quê? Porque se fosse só as curas, se fosse só os sermões, nós nos esqueceríamos do Cristo. Nós amamos a violência. Ainda hoje, 21 séculos depois, a gente dá um ibope danado para a Cidade Alerta, Brasil Urgente. Imagina 2000 anos atrás. Então Jesus, no seu planejamento estratégico, como bom marqueteiro que conhece o seu cliente, todo marqueteiro conhece o seu cliente, e o produto que Jesus veio vender, ou melhor, nos dar, é o amor. Ele conhecia nós, seus clientes. Então ele falou: eu vou dar um espetáculo para que eles nunca mais se esqueçam de mim. E assim, corajosamente, feliz, ele seguiu os seus passos. Mas não deixou de nos ensinar. Caiu algumas vezes, levantou-se em todas elas, como a dizer para cada um de nós: vocês também vão cair, mas não fiquem no chão, levantem-se. Em uma dessas ocasiões, ele não aguentou levantar, baita ator. E aí vem Simão Cirineu, e todos os filmes que narram esse momento são muito felizes em não mostrar Simão Cirineu carregando a cruz sozinha. Mostram sempre Jesus e Simão Cirineu carregando a cruz. É como se ele dissesse para nós: quando vocês caírem e não tiverem mais forças, tenham fé, porque a providência divina vai vos enviar um certo Simão Cirineu, não para carregar a cruz, porque a cruz é tua, mas para te auxiliar, para que você tenha forças de carregar a sua cruz. Infelizmente, boa parte dos cristãos acham que aquele momento é um momento lamentável e triste, quando na verdade Jesus estava escrevendo nos nossos corações para sempre que a sua mensagem é amor, que nós não devemos temer o amanhã e que devemos viver o hoje na certeza absoluta de que hoje somos melhores do que ontem e amanhã seremos ainda melhores do que hoje. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado.